Você sabia que existe um livro antigo citado na Bíblia e usado por cristãos e judeus da antiguidade? Cristãos e judeus primitivos, mas que não faz parte das Sagradas Escrituras. Um livro que fala sobre anjos caídos, sobre destruição, sobre viagem espacial, sobre segredo do céu, sobre juízo final e até anjos que se relacionam com mulheres. Pois bem, é justamente sobre esse livro que eu quero trazer vocês hoje para a gente poder estar falando sobre esse livro misterioso chamado O Livro de Enoque. É um livro muito misterioso que eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse livro, mas o livro de Enoque, nos últimos tempos, ele vem gerando muitas dúvidas, muitas perguntas, e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Existem perguntas que aparentam não ter resposta sobre esse livro. Por exemplo, por que o livro de Enoque foi tirado da Bíblia? O livro de Enoque contradiz as Sagradas Escrituras? Porque o livro de Judas cita justamente o livro de Enoque. Existem verdades ocultas no livro de Enoque? São mistérios muito interessantes. Primeiro, para começar do início, a gente precisa entender quem foi Enoque. E aqui nós vamos utilizar justamente a base bíblica para mostrar que Enoque, de fato, é um personagem bíblico. Em Gênesis capítulo 5 e o verso 14, a Bíblia vai nos dizer que Enoque, ele andava com Deus. E além de andar intimamente com Deus naquele tempo, a Bíblia, o livro de Gênesis, deixa claro que Deus transladou, ou seja, pegou Enoque para si. Isso está registrado no livro de Gênesis, capítulo 5. Em Hebreus, capítulo 11, o verso 5, também faz referência a Enoque. Lá diz, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Sem sombra de dúvidas, com certeza, Enoque é uma das figuras mais curiosas que existe na Bíblia. Enoque, ele foi um personagem que não morreu, como eu mostrei para vocês, andou claramente com o próprio Deus, e não só isso, como também foi levado diretamente por Deus para os céus. Veja que algo interessante. E uma grande observação aqui é que esses fatos abrem uma grande linha de pensamento dos judeus que acredita que Enoque pode ter tido revelações de Deus. Tá, então já sabemos que Enoque é uma figura que está na Bíblia, é um personagem que faz parte da Bíblia, tudo bem. Mas enquanto ao livro de Enoque, será que ele mesmo escreveu? Veja, o livro de Enoque não é apenas um único livro, mas um conjunto de escritos judaicos antigos. Ponto importante, os judeus de antigamente diziam que o livro de Enoque não foi escrito pelo próprio Enoque, é uma pseudografia, não foi escrito pelo autor, embora o livro ele leve o seu nome, não foi escrito por ele. Por outro lado, foi um livro muito respeitado no judaísmo antigo e na igreja primitiva, por incrível que pareça. Mas o ponto mais importante é que no decorrer da história, o livro de Enoque não foi considerado um livro espiritual, um livro onde o próprio Deus inspirou, como todos os livros das Sagradas Escrituras. Ele é considerado um livro como um documento teológico e histórico extremamente valioso. Por mais que nem todas as pessoas falem sobre o livro de Enoque, até porque é raro alguém falar sobre ele, o livro de Enoque possui diversas passagens que faz totalmente uma ligação com os livros que estão na Bíblia. Por isso que ele é considerado um livro teológico e histórico muito importante. Como eu sou um cara que gosta muito de conhecer as coisas, eu já tive a oportunidade de ler o livro de Enoque. E, gente, é um livro realmente misterioso. Possui diversas coisas. Mas como é que esse livro ele é subdividido? Como é que a gente pode saber mais ou menos o que encontramos lá? Vamos lá. O livro de Enoque ele é dividido em 5 grandes capítulos, grandes partes. Primeiro, fala sobre o livro dos vigilantes, que vai do capítulo 1 ao capítulo 36 do livro de Enoque. E lá, se vocês forem ler, vai estar falando sobre os anjos caídos, que ele chamava de vigilantes. Esses anjos têm relações com as mulheres aqui da terra, e isso dá seguimento para o nascimento dos nefilins, que nós também vamos ver esse nome lá no livro de Gênesis, que nasce dessa relação entre os anjos vigilantes com as mulheres da terra. O livro de Enoque vai dizer que dessa relação vai surgir classe de pessoas, e uma dessas classes é justamente os nefilins, que é os gigantes da época. Vai falar também sobre a corrupção da humanidade, assim como o livro de Gênesis também relata que no tempo de Noé os humanos se corromperam gravemente pelos seus pecados, e também vai falar sobre o juízo final, uma revelação sobre o juízo final. Por exemplo, se vocês forem ler Gênesis capítulo 1, vocês vão ver que lá o escritor diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e daí alguns teólogos tendem a unificar a teologia de Enoque com a teologia de Gênesis. Claro que isso é alguns pensadores que fazem
relação nas Escrituras com o livro de Enoque. Na parte 2, nós vamos para o livro das parábolas, que vai do capítulo 37 ao capítulo 71. E lá também fala sobre o Filho do Homem, o juízo final, o reino de Deus e o Messias. Vai falar sobre isso tudo. E isso, querendo ou não, tem uma grande semelhança com os evangelhos e com o próprio livro de Apocalipse. Se vocês forem ler, vocês vão ver isso. Esses trechos do livro de Enoque mostram como a ideia messiânica já estava muito desenvolvida na cultura antiga, e principalmente antes de Jesus. A parte 3 do livro é astronômica, pega do capítulo 72 ao capítulo 82. E pasme, aqui é uma das histórias que eu mais gostei quando fui ler. É uma viagem que vocês precisam ver. Fala sobre o movimento dos astros, calendário, a ordem cósmica. É como se Deus fosse revelar como funciona, não de forma científica, mas de forma espiritual, como o universo, as estrelas e a galáxia funciona. Existem muitos mistérios que esse livro aborda. É uma tentativa de compreender a ordem de Deus através de um livro espiritual. O quarto livro é o livro dos sonhos, que pega do capítulo 83 ao capítulo 90, que vai falar sobre algumas visões proféticas. A história de Israel, a queda, o exílio, a restauração e o juízo, que tem também um estilo muito parecido com Daniel e o livro de Apocalipse. E o quinto livro é o livro de Enoque, que vai do capítulo 91 ao capítulo 108. O conteúdo aqui é justamente exortações morais, juízo final, justiça divina, dentre outras coisas. Mas eu separei aqui para vocês a parte que eu particularmente achei mais, na verdade, uma das partes mais polêmicas que eu achei nesse livro, porque existem várias, mas eu separei algumas aqui. Por exemplo, os anjos caídos e os nefilins, isso é muito polêmico nesse livro. Segundo Enoque, esses anjos, como eu já informei para vocês, eles são chamados de vigilantes. E esses anjos, eles desceram à terra. E eles começaram a ensinar para os seres humanos magia, feitiçaria, metalurgia de guerra e astrologia. Eles geraram gigantes que corromperam a humanidade. Vejam que os anjos, esses vigilantes, estão ensinando para a humanidade. Vejam que coisas absurdas. Mas vamos lá. Por que então é que o livro de Enoque não está na Bíblia? Embora ele tenha uma relevância muito grande e ele tenha uma coerência muito grande com a Bíblia, com o livro de Gênesis, com o livro de Judas, com o livro de Apocalipse, com o livro de Daniel, como eu citei para vocês, por que é que ele não está na nossa Bíblia hoje? Eu separei alguns motivos aqui que alguns teólogos estudantes do livro de Enoque, eles explicam. Primeiro, o livro não foi escrito pelo próprio Enoque. São escritos tardios e autores desconhecidos. Existem problemas teológicos, a angiologia é muito especulativa e detalhes que vão além da revelação bíblica. E outro ponto muito importante é que ele não foi aceito pelo cânon judaico da antiguidade. Os próprios judeus definiram o cânon sem incluir o livro de Enoque. Sem contar que, com o tempo, a igreja primitiva também rejeitou a canonicidade do livro de Enoque. Embora respeitado, isso é muito importante, não foi inspirado pelo Espírito Santo. Essa é a distinção que eles fazem. Ele foi considerado útil para a leitura, mas não como escritura sagrada. Mas e então? Vale a pena ler o livro de Enoque? Depois desse vídeo, eu acho que, com certeza, despertou um pouco de curiosidade de vocês. Mas sim, gente, a verdade é que vale a pena ler o livro de Enoque, lembrando com algo muito importante. Não para considerar ele como divino, como espiritual. Devemos ler o livro de Enoque tomando cuidado como apenas um escrito histórico. Não pode ser usado como uma base doutrinária ou como fonte de revelação. A Bíblia explica um pouco de Enoque, mas Enoque não explica a Bíblia. Então, com certeza, o livro de Enoque é um livro fascinante. Eu já tive a curiosidade de ler esse livro e, de fato, é um livro que você pode extrair algumas coisas. Mas considerar ele como um livro totalitário e sagrado não é possível. Existem muitas coisas. Mas confesso a vocês que vale muito a pena você ler o livro de Enoque. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando sobre o mistério desse livro e até a próxima.